Esse que vos fala Alf, neste 18 de maio de 2020, vamos gravar um vídeo muito importante sobre o estudo da primeira carta de Pedro, nesta segunda-feira. Começamos pelo final, o estudo da carta, porque é muito importante que o resumo da carta, Pedro vai fazer uma observação para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Para nós, amados, prevenidos por esta carta, por essa exortação de Pedro, nós estejamos de antemão acautelai-nos para que não sejamos arrastados pelo erro desses subordinados e descaiamos da nossa própria firmeza. Então, Pedro está falando para crentes santos na dispersão. E ele diz, a solução é crescer na graça e no conhecimento. A graça é na experiência mesmo, com o Espírito Santo da graça que é derramado sobre nós e que vem com o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus. Aqui, para que nós não sejamos arrastados, lembra a perdição que o diabo levou a muitos anjos no céu por suas fábulas fictícias, engenhosas, contra Deus, contra a santidade divina. Então, a carta de 2 Pedro ele sempre nos manda sermos diligentes, empenhar-nos, por sermos achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, achados no dia do nosso juízo. E tendo por salvação na unidade de nosso Senhor. Também ele fala sobre Paulo, que escreveu com sabedoria que foi dada, e que são coisas até difíceis, porque são muito teológicas as palavras de Paulo nas suas cartas, e que os ignorantes e instáveis, porque precisa de muita sabedoria para poder interpretar as coisas de Paulo, as palavras de Paulo, as cartas, e não deturpar. Mas os inconstantes e ser constante e perseverante nesse conhecimento da palavra até o fim. Aqui nesta nota do Shed, da Bíblia Shed, nós vemos aqui um erro de cosmologia muito grave que corrompeu a mente dos nossos professores. Ele chama de nosso sistema de sistema solar, no verso 3:10, quando Pedro nos diz, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então aqui Pedro tinha muito corretamente em vista uma cosmologia bíblica de Isaías 40:22, céus acima e terra embaixo, imóvel e plana, como um disco, cercada pelo gelo da Antártida, que segura o nível dos mares. No entanto, aqui a nota fala de destruição do nosso sistema solar. O nosso sistema não é solar, ele é um sistema terreno, plano e imóvel. Ele é não solar e o Sol apenas é um conversor de energia metadimensional. Eric Dollar, um engenheiro americano, nos descreve isto. Então esses editores da Bíblia, como todas as traduções praticamente nossa, eles estão corrompidos pela cosmologia falsa da Royal Society, jesuítica e anglicana,
de Galileu, de Newton, Copérnico e Einstein. Por que de Galileu? Porque Galileu tinha uma cosmologia de sistema solar falsa. Newton, idem, o seguiu, criou um modelo de gravidade pela média de 10 locais de observação. E esta gravidade é apenas uma média da densidade do ar. Copérnico também, com Galileu e o Papa, queriam desmoralizar a sola escritura protestante que surgia e levantava uma cosmologia terra plana imóvel. E Einstein, o absurdo de dizer que a luz tem uma velocidade constante, que os experimentos de imobilidade da Terra do que anteriores a ele e outros cientistas fizeram eram falsos por causa da constância da velocidade da luz, o que também não é verdade. Então Einstein bagunçou, bateu o martelo na bagunça da Sociedade Jesuítica, da Royal Society Anglicana. E agora, lentamente, nós estamos reconstruindo a cosmologia verdadeira, terra plana imóvel, e do conversor solar metadimensional, aos poucos. Prosseguimos, então, sobre o estudo da epístola segunda de Pedro. É uma epístola muito importante porque ela não é muito prolixa como as de Paulo, e ela é mais didática, mais direta e objetiva, já que o conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo é tão difícil para a nossa natureza decaída. Simão Pedro serve apóstolo de Jesus Cristo, aos que quando obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicados em pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então aqui ele faz uma nota também, Shed, pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, dizendo que não dá para entender no grego se ele fala do Pai e do Senhor Jesus Cristo ou se fala de Jesus Cristo como Deus. Eu creio que não há dúvida, né? Eu acho que os tradutores colocaram Deus e Salvador Jesus Cristo mesmo, porque está falando que Jesus é Deus. E a justiça de Deus, então, sempre Pedro dizendo que somos servos de Cristo, não das corrupções, das paixões carnais deste mundo. E ele também é apóstolo de Jesus Cristo, que ele vai um ponto muito importante dessa epístola é dizer que ele teve experiência da glória, do fenômeno espiritual, da glória de Cristo, e não foi com fábulas inventadas, filosofias fictícias, como é muito comum no misticismo judaico-ortodoxo que vivemos hoje. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, para a sua própria glória e virtude. Então, aqui é fundamental isto, né? Que todas as coisas nos são dadas para a vida e a piedade. Então nós podemos sempre viver em piedade e ter todas as coisas necessárias na nossa vida, tanto físico, orgânico como espiritual, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Quero por elas vos torneis corpo participando da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aqui é muito importante o versículo 4, porque a nossa salvação em Cristo, a nossa ligação e união com Ele, é para a coparticipação na natureza divina. Não é ser Deus como na yoga, hinduísmo, falsamente os falsos mestres de falsas religiões prometem a nós, mas a coparticipação, e essa coparticipação na natureza nos dá vitória sobre o pecado, que Paulo fala muito sobre na Epístola de Romanos. Por isso mesmo, vós unir toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque todas essas coexistem existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição,
Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A observação sobre entrada é muito interessante na Bíblia Shed. Ele diz entrada, ele traz a ideia de ingressar em triunfo. Os testemunhos do irmão dizem que realmente há um triunfo e uma alegria no céu quando a alma se salva e adentra a porta celeste da eternidade. Então esse é o nosso objetivo, sermos triunfantes na entrada da porta celeste, na eternidade. E aqui o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo está associado a toda essa praxe do desenvolvimento da nossa alma, da nossa fé, na piedade, na fraternidade, no amor, domínio próprio, a perseverança, a virtude, com diligência. Então o conhecimento de Jesus Cristo para Pedro não é apenas algo liberal, fictício, algo superficial, mas é algo profundo e é algo dinâmico e é algo vivo que traz virtudes na igreja, virtudes no nosso caráter, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa família. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. A nota Shed também é muito interessante, aqui neste ponto, que ele diz de tudo. O Dr. Morfa sugere que talvez o Evangelho de Marcos esteja em vista, segundo Irineu. Marcos preserva as reminiscências de Pedro depois da sua morte. Então essa vontade de Pedro de falar mais amplamente, profundamente da narrativa de Jesus Cristo, depois que ele deixar o tabernáculo, como efetivamente foi anunciado pelo Senhor Jesus, ele trouxe essa certeza, trouxe efetivamente esta vontade no Evangelho de Marcos, que foi um discípulo de Pedro, porque não vos demos a conhecer. Então é Pedro e Marcos, que estavam no cenáculo também, sempre juntos, depois da sua prisão na casa de Marcos. Não fizemos conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhos oculares da sua majestade. Isso aqui é importantíssimo, porque alguns professores corrompidos por este academicismo acham que as experiências não valem nada, mas Pedro desmente essa hermenêutica, dos cessacionistas. A experiência vale sim, tanto que ele fundamenta a sua autoridade na sua experiência em ver a majestade de Cristo. Então eu também posso dizer que eu vi a majestade de Cristo, a glória do Pai, no seu rosto e suas vestes brancas. Posso afirmar para os irmãos e dar meu testemunho sobre isso, tranquilamente, sem ter medo de ser um herege, um falso mestre, um falso profeta, como dizem cessacionistas presbiterianos ou reformados, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda dos céus, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então aqui é a parte da experiência, esses 3 versículos. Pedro está nessa segunda carta exaltando a experiência dos apóstolos. E também devemos exaltar nossa experiência com certo critério de filtro sobre a experiência e a sã doutrina dos apóstolos. Evidentemente, como ele vai falar na segunda parte, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem atendê-la, como é uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém da particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, e entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aquilo que Jesus nos prometeu, que falaria com o Espírito dele, na nossa boca, na nossa mente, ele inspirou também as Escrituras para os profetas. Assim como no meio de vós surgiram falsos profetas, assim também haverão entre vós falsos mestres, quais introduzirão
simuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Isso são todas as falsas religiões islâmica, budista, hinduísta, que tem como soberano não o Senhor Jesus, que tem como salvação não a fé no Senhor Jesus, e que tem como fé outras escrituras, senão esta dos profetas e dos santos apóstolos. E eles ainda introduzirão heresias nas profecias dos profetas, na Bíblia e no Novo Testamento. É muito comum a gente ver hindus misturando a Bíblia com os seus Bhagavad Gita, com os seus Vedas, etc., para confundir os cristãos, seduzir e arrastá-los à perdição em que eles são escravos às falsas religiões. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, por causa disso será infamado o caminho da verdade. Então eles vão difamar, vão caluniar. Como a ONU satanista luciferina diz que o cristianismo não pode ser ensinado no mundo pela Organização Mundial de Saúde, porque o cristianismo não permite o aborto. E o aborto, para eles, esses satanistas, é saúde mental, psíquica, religiosa da mulher. Também, movidos por avareza, farão comércio de voz com palavras fictícias, mas eles o juízo lavrado a longo tempo não tarde, a sua destruição não dorme. Ora, nós vemos aí o que este chefe da OMS, da ONU, está causando no mundo, junto com o Partido Comunista Chinês, que desenvolveu uma arma genética, soltou, experimentou no próprio povo, como fez aí o 11 de setembro, o governo Bush com o seu próprio povo americano. Essa elite aí, então, globalista, comunista e satanista dos governos mundiais, eles estão cometendo seus genocídios a todo momento e inventando palavras fictícias, narrativas fictícias. Mas o juízo de Deus vai cair sobre eles e farão comércio. Essa grande Babilônia comercial dos chineses, dos globalistas, iluminatis, ela vai ser destruída e vingada pelo nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda, como foi revelado a João no Apocalipse. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando no inferno, os entregou a abismo de trevas, elevando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo assim a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou muito ruína completa. E aí ele vai falar de Ló também. E o Senhor, no verso 9, é poderoso para livrar da aprovação os piedosos e reservar sob o castigo os injustos para o dia do juízo. Então, Deus fará, como Malaquias disse, distinção entre o que serve a ele e o que não serve, no dia da sua ira, no dia do seu julgamento. Da grande Babilônia, da Organização para a Cooperação de Xangai, islâmica, budista, de Astana, Cazaquistão, islamista, e ateia, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores de força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Então nós temos que ter paciência, porque essas autoridades, nós não podemos difamar esse comunismo, esse Illuminati, estão fazendo uma justiça que o povo merece, né? Você vê a decadência cultural, o povo se deixa arrastar por essa decadência de Hollywood, artistas suicidando, bilionários com tráfico humano e os satanismos. Então nós estamos vendo aí acontecer isso na Operação Storm, do presidente Trump nos Estados Unidos. E essas autoridades estão aí destruindo a humanidade na sua destruição, mas Pedro diz que esses, todavia, como brutos racionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos. Então eles promovem essa mortandade do coronavírus pelo mundo, mas eles também serão destruídos pela sua própria destruição, recebendo injustiça por salário da injustiça que pratica, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nodas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Então, no meio dos cristãos dos Estados Unidos, nas igrejas, esta Hollywood satânica e pedófila aí, que está um escândalo no mundo todo, envolvendo ex-presidentes norte-americanos, contaminou o país todo, como o pastor Wilson dizia,
Se Deus não mandar um juízo sobre a nação americana, tenha que pedir desculpa a Sodoma e Gomorra. Tendo os olhos cheios de adultério, cansado, insaciável no pecado, engodando almas inconstantes, tendo corações excitados na avareza, filhos malditos, estão tudo por dinheiro, ganhando bilhões e milhões, artistas de Hollywood, insaciáveis no pecado, nos filmes pornográficos, na violência, no adultério, os casamentos de divórcio, um atrás do outro. Então essa sociedade, essa geração minha, está aí sendo julgada. Abandonando o reto caminho, extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que é meu prêmio da injustiça, recebeu porém castigo da sua transgressão, saber o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez dos profetas. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles estão reservadas a negridão das trevas, libertinagem, paixões. Aqueles estavam prestes a fugir, a se converter, a abandonar o pecado, são retomados por esses filmes, essas séries televisivas, YouTube, etc., prometendo-lhes Netflix, prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então isso aqui, esse verso 19, diz: todo esse povo é escravo dos seus vícios, das suas drogas, do seu dinheiro, da sua avareza, da sua violência, né, das suas ilusões, do seu satanismo. Portanto, depois de serem escapados das condenações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixou enredar de novo e vencido, tornou o seu último estado pior que o primeiro. Então veja que a nação cristã, como o Brasil, como os Estados Unidos, que volta, se contra esses carnavais para desmoralizar, difamar Cristo, o estado nosso de destruição fica pior, vem um coronavírus e destrói essa sociedade que teve a oportunidade de conhecer o bem, de deixar o pecado. Ela se torna escravo do comunismo, escravo dos Illuminates. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que após conhecer o volverem para trás, apartando do santo mandamento que ele fora dado com eles. E aconteceu, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada a revolver-se no lamaçal. A porca lavada é aqueles cristãos apóstatas, né? Se já foram batizados na água de Cristo. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em vos procure despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordei das palavras anteriormente ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor, ensinando pelos vossos apóstolos. Tendo em conta tudo que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Né? Então aqui eles vão duvidar da cosmologia, do dilúvio, do juízo, essa falsa cosmologia da Royal Society anglicana e vaticana, pelo qual veio aparecer o mundo naquele tempo, então, afogado em água. Então, ele fala do dilúvio e o dia do Senhor que vai vir como ladrão. Então, todos os elementos do mundo, esse cosmo, esse globalismo, esse domínio pelo poder mundial dos Estados Unidos e China, lutando agora, toda essa terra será desfeita pelo dia do Senhor, né, incendiado, e nós, salvos, estaremos na grande Jerusalém celeste, abrigada, quando esses elementos abrasados se derreterem. E por que ela é de jóia? Não é por causa de luxúria, mas porque as joias são resistentes, brilhantes, as pedras têm dureza, têm resistência e especial, e elas são celestes, para poder suportar e nos guardar na grande reconstrução, recriação divina que está em Apocalipse. Então assim nós voltamos ao final. Amados, pois, prevenidos dessas coisas, estáis de antemão acautelados, para que não suceda que, arrastados pelo erro desses subordinados, descaia da vossa própria firmeza. Então hoje é uma luta a gente se manter longe da corrupção do mundo, das paixões, das pornografias, dessa vida dissoluta, da pedofilia, do satanismo, desses séries Netflix, desses filmes absurdos aí, todo tipo de horror e terror que nossa geração construiu tecnologicamente, desse comunismo satânico, ateu, destruidor das igrejas, destruidor da fé, da Bíblia, da palavra de Deus, materialista, budista, né? Energético, né? De que tudo é energia, Deus é uma energia, um nada. Tudo isso nós estudamos aqui na segunda carta de Pedro, nosso mundo de hoje. E você que quer aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador e manter longe dessas corrupções do mundo, você que já aceitou, quer se reconciliar, né? Quer deixar de ser um porco, de ser um cão, reconciliando-se com Jesus.
agora. E você que está na paz de Cristo, abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso falou Alf, oferecimento da Igreja de Jesus. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor resplandeceu seu rosto sobre ti e vos dê paz, shalom, no conhecimento, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.